Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre uma frase do nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos quando ordenou eles irem fazer missão. De graça recebeste e de graça dai. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com essa palavra e o que podemos tirar dela para pôr em prática nos dias atuais. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento se inscrevendo, dando aquele joinha, comentando, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O que significa de graça recebeste, de graça dai? A frase de graça recebeste, de graça dai, meus irmãos, significa em uma linha em geral que os seguidores de Cristo não devem comercializar o poder que receberam da parte do Senhor para anunciar o evangelho pela graça de Deus, meus irmãos, e todas as suas bênçãos envolvidas nele. É recebido pelos crentes essa bênção gratuitamente. E esses não podem oferecer como um tipo de mercadoria, meus irmãos. Mas essa frase precisa ser interpretada à luz do seu contexto bíblico, para que dela não se tire falsas conclusões. Embora essa frase possua um princípio válido a ser explicado à vida cristã em geral. Antes, ela faz parte das instruções do Senhor Jesus Cristo aos seus 12 discípulos, comissioná-los a uma tarefa missionária. Jesus lhe disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Mateus 10, verso 8. Jesus estava enviando seus discípulos para um percurso missionário. Nessa missão, eles seriam seus embaixadores, seus apóstolos, isto é, seus enviados a cumprir um propósito particular, queridos. Então o Senhor Jesus Cristo instruiu os discípulos acerca de como eles tinham de se portar, incluindo o que fazer, onde ir, o que proclamar, o que levar na missão e onde se hospedar. De graça recebeste e de graça dai, o que significa um estudo bíblico ou uma visão bíblica básica da palavra. Apóstolo indica uma pessoa enviada na qualidade de um representante oficial daquele que lhe envia. Para tanto, o enviado precisa ser, queridos, ser investido de autoridade. Ele precisa ser. Pelo seu mandário. É importante entender isto para que faça uma interpretação correta da ordem de graça recebeste e de graça dai. A Bíblia diz que quando Jesus chamou seus discípulos, ele deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para que os expulsarem, para curarem todas as enfermidades de todo mal. Isso explica porque depois o Senhor Jesus Cristo os enviou numa missão, cuja proclamação do reino de Deus seria acompanhada de certos milagres, tais como a cura de enfermidade, expulsão de demônios e até das ressurreições de mortos, como Mateus colocou isso em seu livro, Mateus 10, 7 e o verso 8. Isso quer dizer que Jesus já havia dado aos seus 12 esse poder especial, essa autoridade para fazer tais coisas. Eles tinham recebido esse poder de graça e agora, pela graça, estava sendo chamado a aplicar. Ele mesmo, e esse poder, nas condições de enviados, ou seja, um enviado oficial do mestre. Os apóstolos foram capacitados a realizar os mesmos tipos de milagres que Jesus, entende? Que Jesus já havia realizado diante deles. Mateus deixa isso muito claro no verso 8, 9 em diante. Naquele contexto, esses milagres faziam parte das credenciais apostólicas e apontavam para a legitimidade
divina do evangelho que estava sendo anunciado, irmãos. A Bíblia mostra claramente que os apóstolos cumpriram a comissão em que Jesus lhe deu. Isso aconteceu não somente naquela viagem que se resumiu apenas ao território de Israel, mas também nos atos posteriores à ressurreição e à ascensão de Jesus ao céu, querido, quando os apóstolos lideraram a proclamação do evangelho e a expansão da igreja no primeiro século. No entanto, tudo isso tinha que ser feito gratuitamente, irmãos. Jesus ordenou que o ministério dos apóstolos, entende, no reino de Deus jamais poderiam ser desempenhados por ambições e retornos financeiros. Ponto. Por isso, ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Tamanho poder que receberam, chamariam a atenção a ponto de haver quem tivesse disposto a comprá-lo. Isso, de fato, isso aconteceu quando Simão, o mágico, tentou comprar com dinheiro o dom de Deus, como está lá em Atos 8, verso 18, entende isso? O trabalho é digno, o trabalhador é digno, o trabalho é do seu sustento, sim, mas a declaração de graça que o Senhor falou, recebeste de graça dai, não significa uma proibição que impede que as pessoas que se dedicam em tempo integral ao ministério do evangelho recebam alguma compensação financeira para suprir suas necessidades. Usar a frase de graça receber, de graça dai, dessa forma, é tirar do seu contexto, isso mesmo, tirar do contexto esse propósito. A prova disso é que logo após dizer essas palavras, o Senhor Jesus Cristo ressaltou que seus apóstolos não precisavam fazer provisões financeiras para a sua viagem, pois era lícito que eles recebessem apoio das pessoas que haveriam de abraçar a verdade do evangelho. Por isso Jesus disse, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Mateus 10:10. Do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia confirma que aqueles que se dedicam suas vidas de forma especial ao serviço de Deus devem tirar seu sustento do fruto do seu trabalho. Deuteronômio 25, 4-1. 1 Coríntios, querido, 9:7. 1 Tessalonicenses 2:9 relata. 2 Tessalonicenses 3:7-9 está relatado isso. O apóstolo Paulo ensina que o ministério da pregação e do ensino do evangelho é tão sublime que os obreiros que se ocupam dele são dignos de honorários dobrados. 1 Timóteo 5, 17, 18 está relatado. Os limites das compensação pelo ministério. Conforme fica claro, é justa que as pessoas envolvidas exclusivamente, irmãos, com a obra do Senhor recebam algum apoio para suprir as suas necessidades. Então, é bíblico, por exemplo, que um escritor cristão ou um professor de um seminário possa sustentar sua família vendendo materiais que auxiliam o estudo bíblico da igreja. Bem como também é correto que alguém que se dedica totalmente a pastorear uma comunidade cristã possa tirar seu sustento de suas atividades. Ainda podemos citar aqui nosso próprio exemplo. Diariamente temos disponibilizado milhares de estudos, irmãos, todos gratuitamente, para abençoar a igreja de Cristo. Tudo isso é uma demanda de horas de dedicação, de oração, de estudo. Então você também não estaria lendo ou ouvindo essa frase. Entende isso? Cristo é que tem sustentado generosamente o nosso trabalho, querido.
Entende isso? É Cristo que tem nos apoiado. Mas, por outro lado, há também os aproveitadores que são verdadeiros profissionais da fé. Irmãos, são pessoas gananciosas que querem explorar as pessoas em nome de Deus. Diferentemente dos apóstolos, Pedro que repreendeu a Simão quando este tentou comprar o dom de Deus com dinheiro. Essas pessoas viviam buscando a quem possam pagar por seus dons. Elas cobram para orar por alguém. Estipulam tabelas de preço para pregar o evangelho num culto. Promete supostos milagres para que contribuam com as suas campanhas. Em outras coisas mais que são colocadas também. Por isso a ordem de graça recebeste e de graça dai não é uma reprovação ao sustento do obreiro íntegro e fiel. Ela é uma advertência de que a mensagem de graça jamais pode ser vista como um produto a ser comercializado no mercado lucrativo. Bem como os dons de Deus não podem ser usados para saciar a ganância humana de fazer fortuna. Quem age assim é um obreiro fraudulento, é um mercenário